Beleza. Bom dia a todos aí. Começar mais uma aula nossa de Física 2, aqui nos sábados. Só lembrando que agora eu troquei para o Meet, para que a gente possa interagir melhor. Então, vamos mostrar um pouquinho o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente viu um pouco sobre temperatura, calor. Passei para vocês como é que vai ser a avaliação, quais eram as referências, né? A gente viu quais eram os conceitos de temperatura, como que a gente criou isso, a gente viu o que era o ponto triplo da água, como que a gente atingia esse ponto triplo. Vimos como é que era, então, a escala Kelvin, a escala Celsius, como que a gente fazia uma relação da escala Kelvin com a escala Celsius. A gente viu também aqui, ó, que a variação de 1 grau Kelvin tem o mesmo valor da variação de 1 grau Celsius. Eu falei grau Kelvin, mas é só Kelvin, desculpa. A gente viu o grau Fahrenheit também, viu qual que era a variação. Então, 5 graus Celsius vale 9 graus Fahrenheit. Fizemos alguns exercícios para treinar isso, conversão de temperaturas, criação de escalas de temperatura, mais escala de temperatura. Então, deu para aprender bem o que era isso. Agora, na nossa aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre dilatação térmica. A gente vai fechar aquele primeiro tópico da nossa disciplina, que era temperatura, e calor também a gente vai ver logo em sequência. Então, dilatação térmica, vamos para um exemplo prático da nossa vida. Quando a gente está com a dificuldade de abrir um pote, desses potes que fica duro, assim, de abrir, às vezes, assim, geralmente a mulher pede lá pro namorado, pro marido abrir aquilo ali para ela. Acontece isso bastante, né? O que está acontecendo ali? A temperatura do material sofreu uma dilatação térmica. E essa dilatação térmica está fazendo com que seja mais difícil de tirar aquela tampa. Então, dessa forma, a gente tem esse fenômeno, porque a dilatação é responsável por expandir o material devido a uma certa temperatura. Aí o que você faz? Para você conseguir essa dilatação para abrir a tampa, você vai lá e joga isso na água quente. Então você está elevando a temperatura para que tenha uma dilatação da tampa. Com essa dilatação da tampa, aí você consegue abrir mais fácil. O que acontece? A temperatura, quando você eleva a temperatura de alguma coisa, a gente tem que olhar lá nos átomos. O que acontece com os átomos? Os átomos começam a ficar mais distantes uns dos outros. Então, quanto maior a temperatura, mais distantes os átomos vão ficar. Então, quer dizer que quando uma substância está no seu estado sólido, os átomos estão bem perto um do outro. E quando está líquido, está um pouco mais afastado. Quando está na fase de gás, então está mais afastado ainda, porque a temperatura está maior. Beleza. Agora, para vocês terem uma ideia, a gente viu lá muito sobre temperatura na aula passada. Nessa aula passada de temperatura, então a gente sabe que como que a gente mede temperatura? Com um termômetro. E para você ter uma ideia, esse termômetro de mercúrio, que é bem tradicional, vocês provavelmente já tiveram aí na infância, provavelmente, talvez até tenham algum aí. E esse termômetro clínico e meteorológico, que funciona através do mercúrio, por que ele funciona? Porque o mercúrio, a gente conhece muito bem como que é a dilatação térmica do mercúrio. Então, a gente sabe exatamente o quanto o mercúrio se expande quando a gente insere um pouco de temperatura nele. Então, por exemplo, quando aumenta 1 grau Celsius, a gente sabe que o mercúrio vai aumentar, por exemplo, 1% no volume. E se a gente tem essa noção, a gente consegue colocar isso numa escala. Então, isso aqui que está aqui dentro é totalmente padronizado. A gente sabe como que o mercúrio se comporta
Então, por exemplo, aumenta 2 graus Celsius. Então, ele vai aumentar 2 graus aqui na escala, porque é exatamente essa dilatação térmica que o mercúrio tem. E beleza. Por que eu uso mercúrio? Porque ele dilata muito mais do que vidro, do que metal e do que qualquer outra coisa. Então, o mercúrio dá para a gente ter uma noção melhor, porque a dilatação dele é bem maior, bem mais visível aos olhos. Beleza, aqui olha o termômetro, como é que ele é. A gente tem o tubo de vidro aqui, a nossa escala escrita, onde que é o estrangulamento, que vai controlar o líquido aqui, e o mercúrio, ou qualquer outra substância também. Você pode usar outra substância, mas o mercúrio é bem um exemplo bem clássico. Aí o mercúrio fica aqui, à medida que o negócio aumenta a temperatura, então ele vai expandindo e subindo aqui e mostrando na escala qual que é o valor de temperatura. Beleza. Agora que a gente sabe desse caso, como que funciona na prática a nossa dilatação, então vamos ver o caso mais simples, o caso da dilatação linear. Dilatação linear é aquele que altera o comprimento de alguma coisa. Então, eu não estou falando de volume e não estou falando de área. Eu estou falando aqui apenas de comprimento. É como se eu tivesse um cabo de aço, esse cabo de aço tivesse 10 metros, e eu inserisse uma certa temperatura nele, e ele ia para 10,1 metros. Então, você teve uma dilatação linear nisso. Beleza. Então, o que é que eu estou te falando aqui nesse slide? Eu estou te falando que se a gente tem um comprimento inicial de uma barra e eu sujeito essa barra aqui, ó, de comprimento inicial L0 a uma certa temperatura ΔT, então, por exemplo, aqueci isso aqui. Ele vai sair do L0 e vai para um comprimento final, comprimento L. E a variação nesse comprimento inicial para o final, a gente chama de ΔL, que é o quê? A dilatação linear, a variação do comprimento linear. Então, a gente chama isso aqui da sua dilatação linear. Então, o que, é que eu estou te falando aqui? Ó? Eu tenho uma barra metálica de comprimento L0, desculpa que faltou um zerinho aqui. Aumenta o valor de ΔT e o comprimento vai aumentar seu valor também. Mas como que a gente vai relacionar isso? A gente relaciona isso através dessa constante aqui, ó, o alfa. Então, o alfa é uma propriedade do próprio material. Cada material tem um alfa diferente. E esse alfa a gente chama de coeficiente de dilatação linear, porque a gente está trabalhando na dilatação linear. Beleza. Então, relaciona o quanto ele se expande ou se contrai devido à temperatura. Como que você acha isso? Em laboratório, fazendo experimento. Então, dá para a gente fazer isso e ver qual que é a constante de dilatação linear. Qual que é a unidade disso? É o grau Celsius elevado a menos 1 ou Kelvin elevado a menos 1. Os dois são absolutamente iguais. Por quê? Porque a variação de 1 grau Celsius é exatamente igual à variação de 1 Kelvin. Porque olha aqui, ó, a gente está usando variação de temperatura. Então, por isso, a gente pode usar qualquer um dos dois. Beleza. O que é grau Celsius elevado a menos 1? Se você eleva qualquer coisa a menos 1, quer dizer que você está fazendo divisão de 1 sobre essa coisa. Então, seria, se eu quisesse colocar aqui de outra forma, seria 1 sobre o grau Celsius, ou 1 sobre o Kelvin. Beleza. Eu posso considerar esse alfa aproximadamente constante durante todo o material. É claro que, na vida real, isso não é totalmente verdade, porque acontece do material ser um pouco diferente em algumas partes, comportar um pouco diferente devido à temperatura também, mas só que a gente vai considerar constante aqui no nosso caso. Beleza, vamos ver. Esse caso aqui é esse exemplo. A gente tem uma barra de aço aqui embaixo e tem uma barra de latão. Inicialmente, a gente está numa temperatura inicial, temperatura T0. O que acontece? Eu vou aquecer essas barras. Então, eu vou ter uma temperatura maior que a temperatura inicial.
O que vai acontecer? Essas barras aqui vão entortar porque uma vai ter um coeficiente de dilatação maior que o outro. Então, uma delas aqui vai dilatar mais que a outra e vai puxar a outra. Por isso que você vai ter um empenamento, digamos assim, dessas barras. Então, devido à temperatura. E como cada material tem um alfa, então cada material aqui vai dilatar de forma diferente. Beleza? Se tiverem qualquer dúvida aí, o povo ainda não veio para a aula, mas acho que vocês receberam meu e-mail lá, né, também. Só um minutinho aqui. Voltando. Agora vamos para outro caso. A gente vai ver três tipos de dilatação. Primeiro a gente viu a linear. É aquela que varia o comprimento linear de alguma coisa. Agora a gente vai para a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica, já que a gente está vendo isso no próprio título, então vai variar o volume. O volume de alguma coisa vai ser variado. Essa aqui é mais plausível para a gente. Por quê? Se alguma coisa varia o comprimento, provavelmente também vai variar o volume. Vamos lá. Então, se eu tenho uma temperatura inicial aqui nesse corpo, olha aqui, ó, de volume inicial, V0, e eu coloco uma energia térmica, ou seja, vou aumentar a temperatura, vai ter um certo ΔT aqui, ó, variação de temperatura. O que vai acontecer? A sua dilatação. A dilatação vai fazer com que você saia do volume V0 e vai para um volume maior, o V, que é o volume final. Então, a gente vai fazer a fórmula exatamente igual, com uma diferença da constante. Então, a variação do volume, que eu quero saber o que é o V menos o V0, que é a variação de volume, que é a sua dilatação volumétrica, vai ser o volume inicial, V0, vezes a constante gama, que é o seu coeficiente de dilatação volumétrica, é exatamente a mesma unidade, lá, o Celsius, graus Celsius a menos 1 ou Kelvin a menos 1, vezes a diferença de temperatura que você inseriu aqui. Agora pensa comigo, se você, por um acaso, você estava num local a 10 graus e depois você levou isso aqui para outro local que estava a 20 graus, você teve uma variação de 10 graus aqui, ó, de temperatura. Mas se você fez o contrário, você saiu de um local que estava a 20 graus e foi para um local que estava a 10, a variação seria menos 10. Por quê? Ao invés de você ter uma dilatação, você teria uma contração. Então, essa fórmula aqui tanto é válida para dilatação, que é o aumento de alguma coisa, quanto a contração, que é a diminuição. Você sair do volume maior e vir para o volume menor. Beleza. A gente relaciona o nosso coeficiente lá de dilatação volumétrica com o linear. Então, aqui, ó, coeficiente de dilatação volumétrica vai ser 3 alfa. A gente pode relacionar qualquer um dos dois. Por que é 3 alfa? Porque o volume não seria uma área, largura, base vezes altura, vezes largura. Então, seria 3 vezes isso aqui, ó, 3 vezes o linear. E a gente tem outro também, que é o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Superficial quer dizer que é de acordo com a área. E quando a gente vai fazer isso, então a gente vai relacionar o beta com 2 vezes o alfa. Então aqui o gama, 3 vezes o alfa. E se você quiser relacionar o gama com o beta, então é 3 sobre 2 beta. Beleza. Agora, vamos olhar então essa dilatação superficial. Está relacionada com a variação de área da superfície. Primeira coisa, a gente tem lá nossa área inicial, uma superfície. E nessa superfície,
a gente insere energia térmica que vai provocar o ΔT, a sua variação de temperatura. Com isso, você vai ter uma dilatação. Você vai sair de uma área inicial para uma área maior. E essa variação do que você ganhou de área, a gente chama de ΔA. O ΔA é a sua dilatação superficial. Então vamos ver como é que é. É a área inicial vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT. Então, se a gente tiver o alfa, a gente consegue achar o beta. E acha o gama também. Com qualquer um deles, a gente acha qualquer um outro. Beleza. Agora, vamos ver um caso curioso. Esse caso curioso é da água. O que acontece com a água, gente? Pensa aí comigo. O que supostamente era para acontecer com algum sólido, com algum líquido, se você solidifica ele? Ou seja, você está colocando um ΔT negativo. Quer dizer que era para ele diminuir, ficar mais denso, não é? Se você pensa nisso, a gente ia pensar assim, pô, não tem como o gelo flutuar na água. Por quê? Como que alguma coisa flutua sobre outra? Ela tem que ser menos densa. E o gelo, supostamente, as moléculas deveriam estar mais condensadas, porque sofreu uma contração. Mas não. O gelo é um caso curioso, porque quando a gente congela o gelo, as moléculas, os átomos ali, o arranjo dos átomos, fica com vacâncias. Essas vacâncias deixam o gelo com uma densidade menor do que a água. Por isso que acontece uma dilatação térmica quando a gente insere um ΔT negativo no gelo. Um exemplo desse é assim: pega uma garrafinha de água cheinha, coloca no congelador. Você vai ver que ela vai estufar. Ela está estufando porque dilatou. Essa dilatação térmica, então a gente consegue ver na água. Se não fosse isso, a gente estaria bem ferrado, porque o gelo ficaria lá na parte do fundo do oceano, e já que o gelo ia ficar lá no fundo do oceano, o Sol não ia chegar lá. Se o Sol não ia chegar lá, ia ficar permanentemente congelada. A temperatura da Terra seria muito menor do que é. Beleza. Ô, Vinícius, Oi. uma dúvida aqui. Isso acontece só com a água ou tem outros materiais também que acontece isso? Existem outros materiais que eu vou falar aqui, mas são muito poucos. São casos excepcionais. A maioria dos materiais se comporta daquele tipo. Se aumentou a temperatura, ele aumenta. Se diminuiu, ele diminui. A água é muito específica. Beleza. Vou até falar aqui no próximo slide quais que são. Quando a gente congela a água, ela vai expandir o volume cerca de 10%. Então, e o que acontece? Problemas da vida real. Locais que são muito frios, então, locais que estão lá no hemisfério norte, quando isso acontece, quando a água se expande, vai acontecer que está dentro do encanamento, pode trincar, pode quebrar. Então, isso é um problema bem grande para eles lá no hemisfério norte. Beleza, falei aqui para vocês dos átomos, dos arranjos, o que acontece? Quando a água se congela, a gente tem um espaço entre eles. Esse espaço é aquilo que faz com que a densidade seja maior do gelo. Então, o nosso arranjo aqui acontece de forma que fiquem mais espaçados um do outro. Beleza. E aqui, ó, além da água, a gente tem a prata, o bismuto, o antimônio e o ferro gusa, que ficam com volume maior quando a gente diminui a temperatura, ou seja, quando a gente vem para o estado sólido. Então, são casos muito específicos aqui: água, prata, bismuto, antimônio. Beleza, agora vamos fazer um resumão do que a gente viu. A gente viu aí, então, como que funciona um termômetro, então, é de acordo com as propriedades de dilatação térmica
do mercúrio. A gente sabe como o mercúrio se expande ou se contrai. A partir disso, a gente coloca uma escala aqui. Depois disso, vimos que aqui é a dilatação linear. Dilatação linear tem a ver com o nosso comprimento, a variação de comprimento. Vimos a dilatação volumétrica, que tem a ver com volume. Se você tem, por exemplo, um líquido em algum tanque e aquece esse líquido, então quer dizer que o líquido vai ter um novo volume. Outro exemplo, linhas férreas. O que acontece? Quando eles estão sujeitos à temperatura, então você vai acontecer a dilatação térmica também. Isso aqui, ó, era para ser exatamente linear, mas não é. Por quê? Aconteceu a dilatação térmica e o negócio entortou. Isso acontece bastante. E que também, o que a gente faz para prevenir isso? A gente deixa esses gaps, que são essas diferenças aqui, ó, para contração ou para dilatação térmica. São dilatadores. Aqui, ó, a gente deixa um espaço para caso haja qualquer dilatação linear, os dois ainda tenham um certo espacinho aqui para trabalhar. Isso acontece também bastante na engenharia civil. Engenharia civil, então a gente tem essas formas aqui de dilatação em pontes, por exemplo. Então você tem uma diferença de espaço de um elemento para outro, para que você tenha a sua dilatação térmica. Então aqui, ó, se você vê isso aqui numa ponte, é exatamente essa a função, para não rachar. Outra coisa, olha aqui, ó, casos mais extremos, acontece do negócio ficar muito grande. Aí, quando isso aqui é mal projetado, acontece isso aqui também. Beleza. Um outro caso, esse é um avião, acho que chama Concorde, era um avião a jato e supersônico, um único avião comercial supersônico. Então, as velocidades que ele chegava eram mais ou menos 2.400 quilômetros por hora. O que acontecia? Quando você chegava nessas velocidades, a temperatura variava tanto lá no ar que você tinha a dilatação térmica dos materiais aqui. Então, isso fazia com que acontecesse um problema ali, ó. Você começava a rachar as coisas por causa que tinha essa dilatação térmica. Então, esse avião aqui nem é feito mais porque não é viável, porque os materiais tinham que ser muito caros por causa dessa dilatação térmica que acontecia nesse avião. Outro caso que a gente vê bastante, motores de carro estão constantemente trabalhando com temperaturas altíssimas. Essas temperaturas acima de 2.000 graus Celsius. Então, é uma variação, um delta T muito grande. Então, ali dentro da câmara de combustão tem que ser tudo bem, muito bem planejado e todos os outros componentes também. Porque se o negócio expandir ali dentro da sua carcaça, o negócio pode quebrar alguma coisa. Então, isso aqui é um motor de Fórmula 1 trabalhando aqui com o escape incandescente por causa da temperatura. Então, certamente está havendo uma variação de dilatação térmica aqui. Beleza. Caminhão-tanque, então, também de combustível. O que acontece? Você vai ter uma dilatação ou contração térmica devido a esse líquido, devido a alguma diferença de temperatura. Então, a gente tem que ver bastante isso também. A gente vai fazer um exercício sobre ele também. Agora, enquanto vocês dão uma lida aí, vou só ali no banheiro rapidinho e já volto.
Beleza. Ô, Narley, que curso que você faz? Ô, Narley. Espera. Ah, vamos lá, fazer enquanto não responde. Uma barra de 10 metros de alumínio. Então, eu tenho uma barra aqui de 10 metros. A uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Fica exposto ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Então, sai de 20 para 40. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é esse, então está aqui 22 vezes 10 a menos 6 graus a menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Então, a única coisa que eu te dei foi o comprimento dela. Então, você vai fazer a dilatação linear. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual é a equação? Delta L é igual a L0, L inicial, alfa, delta T. Sabemos isso. Então, vamos separar os dados que a gente tem. A gente tem, então, vamos lá. Primeira coisa, qual é L0? Comprimento inicial, está aqui, 10 metros, foi dado no exercício. Segunda coisa, qual o alfa? Está aqui, no exercício também, 22 vezes 10 a menos 6. Terceira coisa, qual é o ΔT? Vai ser a temperatura final, 40, menos a temperatura inicial de 20. Então, 20 graus Celsius. Sabendo disso, com os dados ali do problema, vamos calcular então, porque é simplesinho. Então, a gente vai substituir lá os nossos dados. Então, L0, 10, aqui o alfa, esse aqui é a temperatura. Dessa forma, a gente vai achar 4,4 vezes 10 a menos 3 metros. Ou, também, se você quiser colocar aqui 100 o 10 a menos 3, 0,0044. Então, lembrando que o 10 a menos 3, você pega 3, você pega essa vírgula e coloca 3 casas decimais para a esquerda. Ou, também, 4,4 milímetros. É a mesma coisa. Se quiser converter um para o outro. Então, 10 a menos 3 metros é igual a milímetros. Então, 4,4 milímetros ou 4,4 vezes 10 a menos 3 metros. Beleza. Agora vamos fazer outro exercício de dilatação linear. O gráfico abaixo representa a variação do comprimento de uma barra homogênea com temperatura. Determine o coeficiente de dilatação linear que a barra é constituída. Então, o que eu quero nesse exercício é você determinar o alfa. Qual é o alfa? Então, vamos analisar esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele fala para mim, ó, tem uma variação de temperatura aqui no eixo horizontal, que é de 0 até 200 graus, e tem uma variação de L, de comprimento, aqui, ó, sai desse comprimento até este comprimento. E o que está falando aqui? Está saindo daqui desse ponto até esse ponto que a gente vai analisar. Vamos lá. Sabendo disso, qual a equação? Está escrito aqui. Vamos ver o que a gente tem, então. Primeira coisa, o que a gente quer achar? O alfa. Então, a gente isola o alfa nessa equação. Isolando o alfa, ΔL, L0, ΔT. Só passei o alfa, os outros componentes aqui para baixo. Agora, o que a gente tem do gráfico? Vamos lá. Qual que é o ΔL? É a variação de comprimento. Então, a gente saiu de 2 metros e foi para 2,02 metros. Então, fazendo comprimento final menos inicial, a gente aumentou 0,02 metros. ΔL a gente tem, que é a dilatação linear. Qual que é o comprimento inicial? 2 metros. Está bem aqui, ó. E qual que é o ΔT? O ΔT vai ser a diferença da temperatura final menos a temperatura inicial. Então, 200 menos o zero, 200 graus. Essa é o seu ΔT. Então, colocando lá os nossos valores, ΔL 0,02, L02, ΔT 200. Então, a gente vai achar o nosso alfa, 5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ou, igual eu falei para vocês, ó, graus Celsius a menos 1, a gente pode falar que é 1 sobre graus Celsius. É a mesma coisa.
Ou tá tudo tranquilo até o momento? Tranquilo? Então tá bom. Agora vamos fazer aquele exercício sobre o caminhão-tanque. Em um dia de calor em São Paulo, um motorista de uma transportadora carregou um caminhão-tanque com 37 mil litros de óleo diesel. Litros é uma unidade de volume. Então, a gente vai utilizar aqui variação de volume, dilatação volumétrica. Ele encontrou um tempo frio ao chegar em Ribeirão Preto, onde a temperatura estava 23 Kelvin abaixo da temperatura de São Paulo. Beleza, te dei aqui em Kelvin. E onde entregou toda a carga. Quantos litros foram entregues? Se ele saiu com 37 mil, quantos litros que chegaram lá em Ribeirão Preto? O coeficiente de dilatação térmica volumétrica do óleo diesel é 9,5 vezes 10 a menos 4. E o coeficiente de dilatação linear do aço, do tanque, é 11 vezes 10 a menos 6. Beleza. Vamos ver nossos dados aqui. O que a gente tem? Primeira coisa, qual é a equação que a gente vai utilizar? Da dilatação volumétrica. Então, os dados. Qual o volume inicial? 37 mil litros. Está aqui, ele saiu com 37 mil litros. Qual a variação de temperatura? Eu te dei aqui, só que a temperatura estava 23 graus, 23 Kelvin abaixo. Então, quer dizer que ela variou 23 negativo. Então, tá aqui, ó, menos 23 Kelvin. Depois disso, tem o alfa do óleo. O alfa do óleo, então, vai ser 9,5 vezes 10 a menos 4. E do aço, aqui, na verdade, eu até errei isso aqui, deixa eu consertar. Antes de errar mais. Não é alfa, nesse caso. Como eu falei para vocês, aqui era o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, não é o alfa, é o gama. Deixa eu achar o gama aqui. Beleza. Então, é o gama do alfa. E falei que o coeficiente de dilatação linear é o alfa. Mas, por que eu te dei isso aqui? Sendo que o alfa aqui é muito menor. É porque era só uma confusão que o próprio exercício queria fazer. Porque era só para te deixar confuso aqui no que usar. Por quê? O que vai dilatar aqui vai ser o óleo, porque o aço tem um coeficiente de dilatação muito menor. Ele vai dilatar muito menos do que o óleo. Então não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o óleo. Então, temos os nossos dados ali, substituindo na nossa equação. O volume inicial, 37 mil. Qual o gama do óleo? Está aqui, ó, esqueci aqui do gama de novo. E variação de temperatura. Mas por que eu fiz aqui, ó, gente? Olha aqui. A unidade do gama do óleo vai ser Celsius a menos 1. Mas só que eu coloquei a variação de temperatura em Kelvin. Por que eu fiz isso? Justamente porque a variação de 1 grau Celsius é exatamente igual à variação de 1 Kelvin. Então, eu posso utilizar os dois aqui tranquilamente, que não tem problema nenhum. Beleza. Então, eu vou achar aqui um volume negativo, um ΔV de menos 808 litros. Quer dizer, então, que eu saí de um local com 37 mil. E cheguei lá no outro e perdi 808 litros. Então, o volume que foi entregue vai ser o quê? O volume inicial mais a variação. Então, o volume inicial, 37 mil, a variação menos 808, chegou lá 36.192 litros. E aí, para vocês, quem é que teve o prejuízo? O prejuízo vai vir exatamente para a distribuidora do combustível, porque a hora que chegar lá,
o dono do posto vai conferir. Ó, o negócio não está cheio aqui, não. Não chegou os 37 mil litros. Então, não vou te pagar os 37 mil litros. Então, por isso, quando é feito o transporte de combustível, o que acontece? Você tem que sair do local, planejar para sair do local numa temperatura que seja mais ou menos constante de um local para o outro. E você também, se você é um dono de posto de combustível, você não quer receber o combustível quando ele estiver na maior temperatura do dia. Por quê? Você vai ter uma falsa impressão que tem mais combustível. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração também. Beleza. Exercício número 4. O tanque de gasolina de um carro com capacidade de 60 litros é completamente cheio a 10 graus. Então, temperatura inicial, volume inicial. E o carro é deixado no estacionamento, onde a temperatura é de 30 graus Celsius. Então, temperatura final, 30 graus Celsius. Sendo o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina 1,1 vezes 10 a menos 3, e considerando desprezível a variação de volume do tanque, ou seja, o material do tanque ali não vai dilatar muito, qual que é a quantidade de gasolina derramada? Então, se você primeiro colocou lá 60 litros, estava cheio, lotado. E o negócio aumentou de temperatura, então vamos ver quanto que derrama de combustível. Beleza. Temos nossa equação aqui da dilatação térmica volumétrica. Os dados, o que a gente tem? Seu volume inicial, 60 litros. Sua temperatura inicial, 10 graus. Sua temperatura final, 30 graus. E temos o gama da gasolina. Seu coeficiente de dilatação volumétrica, tá aqui. Beleza. Sabendo disso, então vamos jogar isso numa equação. Volume inicial, 60 litros. O gama e a variação de temperatura. A variação de temperatura é final menos inicial. Dá 20 graus. Então, você vai ver que vai derramar 1,32 litros desse carro. Então, essa é uma recomendação que até eu faço para vocês. Se um dia vocês pegarem lá, encherem o tanque, não deixa o carro no local quente, não, que tem perigo de criar pressão ali dentro, porque vai dilatar bastante. Beleza. Exercício número 5. Esse é um pouco mais teórico, mas é bem tranquilo a gente também. No estudo de materiais utilizados para restauração de dentes, cientistas pesquisam, entre outras características, o coeficiente de dilatação térmica. Se utilizarmos um material de dilatação térmica inadequado, poderemos provocar sérias lesões no dente, como uma trinca ou até mesmo sua quebra. Nesse caso, para que a restauração seja considerada ideal, o coeficiente de dilatação volumétrica do material de restauração deverá ser. Então, vamos ler as nossas alternativas aqui. Primeira coisa, a gente está analisando o coeficiente de dilatação volumétrica de um material que a gente vai colocar no implante do dente. Então, a gente tem que pensar muito bem o que vai fazer para não prejudicar o dente. Então, nosso coeficiente de dilatação do material tem que ser maior que o coeficiente de dilatação do dente se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito frios. Pensa aí, gente. Se ele for maior, o que vai acontecer? Se você tiver algo muito frio ali, ele vai contrair bastante. Mas se você tiver algo muito quente, ele vai expandir mais do que o dente. Então, você vai ter uma folga se tiver muito frio e vai ter um esforço a mais se tiver muito quente. Desculpa, resfriado aqui tá difícil. Agora vamos lá. Então, por isso que a gente não pode. Se tiver um alimento muito quente, ali vai fazer com que o negócio se dilate. O material vai, então, causar uma trinca ali no seu dente. Isso não é o ideal. Então, vamos ver.
menor que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente. Se o paciente se alimenta predominantemente com alimentos muito frios. O que vai acontecer? Se ele for menor que o do dente e ele alimentar com alguma coisa fria, pensa aí comigo, o dente vai dar uma contraída. E já que o material que você colocou ali vai ser menor também, quer dizer que ele vai contrair menos. Se ele contrair menos, vai acontecer um esforço também. Esse esforço vai poder gerar trinca ou quebra do dente. Agora vamos ver, letra C. Maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do dente, se o paciente se alimenta com alimentos quentes. Maior, então vamos lá. Se ele for maior e alimentar com coisa quente, quer dizer que o material que você for utilizar vai expandir mais, vai dilatar mais do que o dente. Vai gerar esforço do mesmo jeito. Agora, igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente. É exatamente esse. Então, é nesse ponto que os cientistas têm que achar o melhor material possível. Porque se o dente dilata de uma certa forma, aquele material tem que dilatar exatamente igual, para você não gerar nenhum esforço no seu dente. Então, igual ao coeficiente de dilatação volumétrica do dente. Beleza. Então, eu acho que já está quase que no último. Uma chapa de alumínio tem furo central de 100 centímetros de raio. Então, ela tem uma chapa aqui, ó. Ela tem esse raio aqui, um furo aqui. E estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Então, temperatura inicial aqui. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear, ou seja, relacionado à área do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Quero saber qual que é a nova área do furo quando a gente aquece essa chapa até 122 graus Celsius. Beleza, então vamos fazer isso. Primeira coisa, qual que é a fórmula da dilatação superficial? ΔA é a área inicial, vezes o beta, vezes a variação de temperatura. O que a gente tem no exercício? Primeiro, qual que é a área inicial disso? A gente vai calcular. A área de um círculo é πr ao quadrado. Então, π vezes 1 ao quadrado. Por que 1? Porque 100 centímetros é exatamente igual a 1 metro. Então, 3,14 metros quadrados. Beleza. E o beta? Eu te dei que o coeficiente de dilatação linear, olha aqui, ó, linear, é 22. Mas a gente não vai trabalhar com linear, a gente vai trabalhar com superficial. E lá o superficial, lá nas nossas fórmulas, quer dizer que o coeficiente de dilatação superficial é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, fazendo essa multiplicação aqui, 2 vezes o alfa, então 2 vezes o 22, a gente vai achar o nosso beta, 44 vezes 10 a menos 6. E também temos a variação de temperatura. Então, temperatura final, 122 graus Celsius. Inicial, 12 graus Celsius. 122 menos 12 é 110 graus Celsius. Beleza. Agora, vamos substituir isso lá na nossa equação. ΔA vai ser nossa área inicial, 3,14, vezes o nosso beta, vezes a variação de temperatura. Dá 1,52 vezes 10 a menos 2 metros. Beleza, agora a gente quer ver o quanto que a área aumentou. Ou seja, eu quero saber qual que é a área final. E o que é ΔA? ΔA é a área inicial menos a área final. E se eu isolar a área final, vai ficar isso aqui, ó. Eu só passei o A0 que estava desse lado para esse lado de cá, ó. Vai ser área final, área inicial, mais a variação de área. Então, vai ser 3,14 mais esse valor que eu achei aqui, ó, 0,0015. Dessa forma, eu acho a minha área final de 3,15 metros quadrados. Aí você acaba com esse exercício.
Pessoal, entenderam bem a aula? É um conteúdo bem simples de se entender, assim, ao meu ver. Eu acho que vocês não vão ter problema nenhum de fazer isso. A hora que eu colocar a PS para vocês fazerem também, é uma listinha de exercícios sobre tudo isso que a gente fez. Esse material que eu utilizei aqui vai estar disponível lá no portal para vocês. Vou colocar hoje lá. Sair daqui já vou colocar lá. Então vocês vão poder estudar tanto a matéria passada quanto essa matéria. E eu estou tirando meus conteúdos do livro do Halliday, que tem lá na nossa biblioteca, e também o livro do Tipler, que também tem lá na nossa biblioteca virtual. Então, esse livro aqui é bem tranquilo de ser entendido, de ler, então não tem nenhum problema para nós. E aí, pessoal, entenderam? Depois eu vou deixar a sala gravada aí para os outros alunos assistirem, porque não sei o que aconteceu que hoje eles não vieram assistir, mas vamos lá. E aí, deu para entender? Pô, bem tranquilo, viu? Não dá nem pra acreditar, às vezes, que pegou dependência nesse aí, que tá bem tranquilo até agora. Bem suave. É bem tranquilo, cara. É bem tranquilo. Tem Você muito vai ver segredo. que até as matérias mais complicadinhas aqui são bem tranquilinhas para quem faz vibração. Nem me fala. Com certeza, bem tranquilo aí. Não, mas show de bola. Não, então tá bom. Beleza. Vou tentar trazer os outros alunos aí para tentar ligar para cada um. Talvez eles não estão avisados disso. Que eu mandei e-mail, pelo e-mail que eles me passaram, né? Mas então, pessoal, bom dia para vocês. Falou. Boa semana aí, bom final de semana. E saúde para todo mundo. Valeu. Igualmente, grande abraço aí. Falou, até mais. Vai, tchau.